Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí um videozinho, né, para ajudar vocês, tá? A gente acelerar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre reforma protestante, tá? Deixa eu... eu vou me mutar aqui. Hum, Vamos lá, então. Então, a reforma protestante, isso aqui é tudo uma revisão que a gente já fez, nós já falamos, né, sobre isso, que a reforma protestante ela vai começar, tá? Por quê? Porque a gente já está tendo aí o contexto, tá? Da formação das monarquias nacionais e com a formação dessas monarquias, né? Lembrando que são as 4 principais: Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Portugal foi a primeira, tá? Espanha vem depois, e aí por último sobra França e Inglaterra, que eles só vão acabar com a guerra quando acaba a Guerra dos 100 Anos, tá? Que a gente tem de fato a formação dessas monarquias. E aí, conforme eles foram se formando, eles também já vão saindo para as grandes navegações. Então, dentro das grandes navegações, a gente vai ter Portugal saindo, sendo o pioneiro, né, o primeiro a sair, né, que ele vai fazer o périplo africano, né, que é contornar a África. Depois eu tenho Espanha, que vai chegar até na América, que ela vai tentar dar a volta ao mundo, né? E vai encontrar a América. E depois nós temos França e Inglaterra, que vão pegar ali aqueles resquícios que não vão interessar nem para Portugal e nem para a Espanha, tá? Então, a gente já falou sobre isso. Então, a Espanha, Portugal vão começar as grandes fortunas, né? Porque elas começam a colonizar a América. Então, a gente vai ter aí uma burguesia forte, uma monarquia forte nesses lugares, tá? E o humanismo, que é uma característica do renascimento cultural, que vai trazer a ideia do pensamento científico. E esse pensamento científico vai começar a questionar muitos posicionamentos, vão acabar questionando muitas ideias que a Igreja Católica tinha até então, e vão trazer o pensamento racional. Então, tudo tem que ser justificado de maneira racional, tá? Tem que ter a razão. Eu não posso simplesmente vir com uma justificativa, as coisas são assim porque Deus quis. Isso não vai colar mais desde o Renascimento Cultural, tá bom? Quando acaba a unidade religiosa da igreja, né? A igreja ela vai, né, começar a entrar em crise, ela vai começar a se ruir quando eu tenho a expansão do comércio, e a igreja criticava muitas coisas que o próprio comércio tinha, como por exemplo Nossa, deixa eu acender minha luz para ficar melhor. Melhor? Não, né? Ficou mais embaçado. Assim acho que fica melhor. Porque a igreja, ela vai criticar algumas coisas do comércio, como, por exemplo, a cobrança de juros. Ela falava que isso era pecado porque é uma forma de enriquecimento ilícito, né? Você não está pagando o que você está devendo, você está pagando a mais. Então, a burguesia não ficava muito satisfeita com isso, né? Porque qual que é o foco da burguesia? Enriquecer. Então, essa expansão do comércio começou a incomodar a Igreja Católica. E aí vem a questão, o grande questionamento. Ela está criticando o comércio, essa expansão, ela está criticando as pessoas que estão enriquecendo, contudo, a Igreja Católica sempre foi muito rica, né? Então, e o povo sempre muito pobre. Então, a gente tem aí esses questionamentos sobre a própria Igreja Católica, tá? Aí nada é tão ruim que não possa ficar pior, vem as universidades. E as universidades, partindo ali do pressuposto do renascimento cultural, ele vem com a questão do pensamento racional, tá? Então, tudo tem que ser provado, do pensamento científico, tá? E aí entra em conflito com as ideias da igreja. Então, algumas coisas que as universidades passam a questionar: as leis religiosas, os questionamentos do culto, né? Então, os rituais de culto, né? Os dogmas, os rituais, as crenças, então tudo que a igreja defendia também passam a ser questionados. Então, quem passa a questionar a igreja comete o pecado da heresia, tá? Que é a traição. Então, o fato de você questionar a igreja, os seus dogmas, os seus rituais, era uma forma de você trair a igreja e se tornar um herege, tá? Vamos falar então de Lutero, Reforma Luterana, tá? Que é o primeiro que vai começar a questionar a igreja. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o luteranismo, tá? Lutero, ele vivia na região onde hoje é a Alemanha. Só que até agora nós não falamos sobre a formação da Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha ainda tinha uma estrutura territorial, tá?
bem ainda do feudalismo, ela não havia se unificado, ela ainda era dividida em principados, tá, não em feudos, em principados. Por quê? Porque lá naquela região já tinha comércio, estava tudo certo, tá, só não tinha formado a monarquia nacional ainda, tá. E a igreja tinha o domínio daquela região e ela cobrava os impostos altíssimos, tá, e isso vai insatisfazer a burguesia, vai insatisfazer, né, as pessoas que pagavam esses impostos. Tá, então e aí ela começa a criar inimigos, que eram não só a burguesia, mas os banqueiros, a nobreza, tá, que também criticava, porque a igreja tinha muitas terras e essa nobreza também queria as terras da igreja, e os camponeses que não tinham condições de ficar pagando os impostos, tá. É aí que surge Lutero. Então Lutero, ele está nessa região que está insatisfeita com a igreja católica. Lutero era um jesuíta, ele era monge, tá, e ele também era professor universitário. Então ele tem o contato, ele tem o conhecimento sobre os rituais, os dogmas da igreja, tudo, mas ele também tem contato com o pensamento científico, tá. E uma das coisas que vai irritar muito, que vai revoltar Lutero, é a venda de indulgências, tá. Que eram as indulgências? As indulgências eram relíquias sagradas, tá. É tipo um pedaço de madeira da cruz de Cristo, né, e eles falavam que era santo, água benta, né, que eles benziam e eles falavam que ia curar, eles vendiam lote de terra no céu, enfim, várias coisas que eles acreditavam que eram sagrados, né, que as pessoas acreditavam que eram sagrados, mas não era, e a igreja cobrava aquilo um preço absurdo, tá. E a igreja estava vendendo muitas indulgências para construir a Basílica de São Pedro, que é aquela basílica que fica lá no Vaticano, aquela igrejona lá que o Papa, né, dá os seus pronunciamentos. E ele fica revoltado com aquilo e ele vai criar as 95 teses. Então o que que são as 95 teses? São um documento com 95 pontos, tá, que o Lutero vai criticar, reclamar sobre a Igreja Católica, tá bom? E aí ele vai pegar essas 95 teses e vai colar na porta da Catedral de Wittenberg, tá, que era a maior catedral ali da Alemanha, daquela região. Na época, a população não sabia ler, né, não sabia escrever, então ele poderia colar e ninguém sabia, então tá tudo certo. Mas não, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar gritando na porta da igreja essas 95 teses, e o negócio vai espalhar por toda a Europa, tá. E ele vai denunciar os abusos, ele vai denunciar a autoridade, né, eclesiástica, tudo isso. O Papa vai expulsar o Lutero, né, que vai excomungar o Lutero da Igreja Católica, e aí eles passam a perseguir o Lutero. Então, para o Lutero não ser morto pela Igreja Católica, a nobreza alemã eh, vai ajudar ele, tá bom, vai esconder o Lutero por um tempo, e aí eles vão se aproveitar das ideias do Lutero para criar uma nova religião, uma nova religião cristã, tá bom? Então, essa religião, o que que é a reforma protestante? É nada mais é do que a expansão do cristianismo, mas sem o controle da Igreja Católica, tá bom? Qual que é a ideia da nobreza, tá? Eles querem as terras da Igreja Católica, tá? Era isso, eles queriam as propriedades, as posses. Então, tendo uma outra religião ali que não seja o catolicismo, eu posso fazer esse tipo de coisa, tá? Então aí o Lutero faz a Confissão de Augsburgo, que é as suas ideias, que é os princípios, os fundamentos que ele vai defender a partir dessa nova religião, né, que é a salvação pela fé, simplicidade do culto. A Igreja Católica tinha 7 sacramentos, o Lutero vai manter só 2, que é o batismo e a Eucaristia. A Eucaristia passa a ser uma consubstanciação, né, a Igreja Católica acredita na transubstanciação, então, quando o padre faz todo aquele ritual da hóstia, né, para o católico, ele realmente está transformando aquele pedaço de hóstia, aquele pedaço de pão, no corpo de Cristo. O evangélico, no caso o protestante, ele sabe que não é, ele sabe que é uma representação. Então, por isso, uma consubstanciação, tá? A Eucaristia não passa por um processo de mudança, né, de que aquilo é de fato o corpo de Cristo, tá? E aí a gente tem a Paz de Augsburgo, tá? A Paz de Augsburgo é o quê? O catolicismo continua sendo a religião principal da Alemanha, mas os príncipes podem escolher as religiões dos seus súditos e a maioria dessa nobreza passa
a seguir o protestantismo, o luteranismo, tá? A gente vai ter o movimento anabatista dentro da Alemanha, tá? Então, o que que são os anabatistas? É uma crítica ao luteranismo, porque como o Lutero, ele acaba tendo o apoio da nobreza, o luteranismo acaba ficando uma religião mais para os nobres, tá? Ele acaba não atingindo as outras classes sociais. E aí o Thomas Müntzer, tá? Acho que é assim que fala. Ele acaba criticando isso, porque ele vai falar que todos são iguais, tá? Nobres e servos. Então, os servos também poderiam aderir ao luteranismo, tá? Só tem uma diferença que o Thomas Müntzer vai defender é o batismo na vida adulta, tá? Porque todo mundo sabe, lá no catolicismo, o batismo é de criança, porque teoricamente toda criança nasceu do pecado original, então é uma forma dela se limpar desse pecado, né? E o caso do movimento anabatista é que a criança não precisa ser batizada, é ele que tem que tomar a decisão de se batizar, tá? Então, o batismo na vida adulta, tá? A reforma calvinista, tá? O calvinismo, o João vai ser liderado pelo João Calvino, tá? O João Calvino era um homem francês, tá? E ele vai ter grande influência do luteranismo, mas ele também vai pegar algumas coisas da Igreja Católica, como, por exemplo, o Santo Agostinho, por causa da moralidade de Santo Agostinho, né? Então, a questão do posicionamento, da forma de se portar dos fiéis, e o João Calvino vai usar muito isso, tá? Outra coisa que o Calvino defende é a livre interpretação da Bíblia. Ele achava que todo mundo que seguisse a religião deveria ler por si a Bíblia e não ficar em cima das leituras de um líder religioso, né, de um padre, de um pastor ou algo assim, tá? Todos nós deveríamos ler a Bíblia, né? Todo mundo que é fiel, que é cristão deveria ler a Bíblia e essas pessoas deveriam ter a sua própria interpretação da Bíblia e não ficar seguindo um líder religioso, tá? A França era católica, tá? Então ele acaba fugindo sobre acusação de heresia e ele foge para Genebra, que é na Suíça. A Suíça não tinha ainda se formado como Estado Nacional, ela ainda não tinha, né, se centralizado. Então ele chega lá e principalmente por causa dessa questão da moralidade que o Calvino vai defender muito, ele acaba ganhando muitos seguidores. Por quê? Porque a Suíça, né, principalmente Genebra, estava passando por problemas políticos e religiosos. Então ele consegue levar uma galera aí com ele, porque ele defende essa questão da moralidade, do posicionamento, de como as pessoas que têm Deus devem se portar, tá bom? Fundamentos do calvinismo. A salvação também é pela fé, como defendia o Lutero, tá? Porque a Igreja Católica, ela defendia que a salvação é por obras, tá? Então, o que nós agimos, a forma como nós agimos, né? Fazer a caridade vai salvar a nossa alma. O Lutero, ele defende que não. A obra sem a fé, ela é como se fosse uma casa vazia, tá? Ela existe, mas não te sustenta. Então, você tem que ter fé, né, no que você crê, fé em Deus, né, enfim, para que a sua alma seja salva. No caso do calvinismo, não é só ter fé, essa fé tem que ser divina, ou seja, você tem que piamente acreditar, mesmo quando tudo está dando errado, tá? Em Deus, que tudo vai dar certo, que você vai atingir o reino dos céus, que você tem que fazer as coisas boas. Por quê? Porque aí sim você tem fé, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia. Outra coisa que o Calvino defende é a predestinação. Então, o que que é a predestinação? Todos nós nascemos com um destino já pré-definido, tá? Então, esse destino é dois caminhos. Ou você é predestinado à danação, ou você é predestinado à salvação, tá? Então, como que eu sei isso? Se eu nasci numa família pobre, eu sou predestinada à danação, ou seja, ao pecado. E se eu nasci numa família rica, eu sou predestinada à salvação. Por que isso? Porque se eu sou rico, eu não quero que o pobre tenha. Então eu não vou cometer pecado, tá? Então por isso eu estou predestinado a ser salvo e a atingir o reino dos céus. Agora, se eu sou pobre, eu estou predestinado à danação. Por quê? Porque eu vou cometer vários pecados. Eu vou cometer a luxúria, eu vou ter inveja de quem tem dinheiro, eu vou ter, enfim, certo? Então eu vou cometer vários pecados por causa disso, e aí meu destino é ir para o inferno, tá? Então eu estou predestinado a isso. Só tem uma forma de eu mudar o meu destino. Como?
por meio do trabalho, tá? Então, se eu consigo trabalhar, automaticamente eu vou melhorar minhas condições de vida, eu vou ter bens materiais, eu vou poder comprar as coisas, e aí eu não vou sentir inveja, eu não vou sentir nada disso, não vou cometer pecado e não vou para o inferno, tá? Outra coisa que o Calvin, quem vai gostar muito disso é a burguesia, tá? Então, se a nobreza vai aderir muito ao luteranismo, a burguesia vai acabar aderindo ao calvinismo, tá bom? Outra coisa que o Lutero não vai condenar é a cobrança de juros, tá? Não vai condenar o lucro, né? Você cobrar juros. Então, isso agrada muito a burguesia também. Então, mais um fator que aí a burguesia vai acabar aderindo ao calvinismo, tá? A reforma anglicana. Então, o que é a reforma anglicana? Essa é uma fofoca história, é o anglicanismo, tá? O anglicanismo, ela vai acontecer na Inglaterra, e ela acontece porque o rei Henrique VIII, ele era casado com a Catarina de Aragão, que ela era da família real espanhola, tá? Ela era irmã do rei da Espanha. E eles, né, eles tinham que ter um filho para suceder o trono, e a Catarina de Aragão, ela acaba tendo várias gestações e ela acaba perdendo esses filhos, ela não conseguia levar as gestações dela para frente, tá, até o final. E aí ela só teve uma filha e era uma mulher, tá? E o Henrique queria um homem para suceder ele no trono. Nesse meio tempo, então nesse meio conflito, a Catarina tinha uma dama de companhia, né, uma cortesã, né, que morava na corte, e que ela acaba tendo um caso com o Henrique VIII, tá? Acaba tendo um caso com o rei, e o rei fica apaixonado na mulher, e ele decide separar da esposa para ficar com a dama de companhia da esposa, com a Ana Bolena. Tá, babado. Isso mesmo. E aí ele pede para a Igreja Católica o divórcio, tá? Então, para a Igreja Católica separar ele da Catarina, porque ele queria casar com a Ana Bolena, mas ele não vai falar isso para a igreja. Ele vai usar o argumento que ele quer se separar porque a Catarina não conseguia dar o filho homem para ele. E ele queria casar de novo para ver se ele conseguia. A igreja não vai querer se indispor com a Espanha, né, porque a Espanha, que era dona da bunfa na época, né, ela estava riquíssima, principalmente com a América, né, com a colonização da América. Então, a Igreja Católica não dá o divórcio para o Henrique. Então, o que que o Henrique faz? Ele pega a esposa, a filha, coloca as duas no navio e manda para a Espanha. Certo? Quando ele faz isso, a igreja excomunga o Henrique VIII, ou seja, expulsa ele da igreja, certo? E aí ele fala tudo bem, e que faz o ato de supremacia. Então, o que que é o ato de supremacia? É a criação da igreja anglicana. Então, ele cria uma outra igreja com base no movimento protestante, tá? Ao qual agora ele, olha lá, o ato de supremacia, ele é o chefe dessa igreja. Então, isso é muito importante, por quê? Porque no caso da Inglaterra, o rei, ele não é só chefe do Estado, ele também é o chefe religioso. Então, casamentos, divórcio, tudo que ia acontecer tinha que ter a autorização do rei. O rei se torna o papa da igreja anglicana, da igreja inglesa, de um estado que ele era o chefe. Tá? Então, fortalece muito o absolutismo dele, mesmo com a Carta Magna, que algumas decisões ele tinha que passar pelo parlamento, tá? Ele tem esse poder ideológico muito forte, tá? Aí o que que ele vai fazer para agradar os outros setores sociais, certo? Ele vai confiscar todos os bens da igreja, né, que viviam na Inglaterra. Então ele pega todos os bens dela e aí ele redistribui esses bens para a nobreza. Então a nobreza aceita de boaça a igreja anglicana. Outra coisa que ele vai fazer, ele vai manter a estrutura da igreja católica, ele mantém essa estrutura na igreja anglicana. Então, todo mundo que tinha cargo, né, que era alto escalão da igreja, baixo escalão, vai manter, e eles ainda vão ser sustentados pelo Estado. Então, tá tranquilo também. E o melhor, ele ainda acaba com suprime, né, que tá até ali, suprimiu, ele acabou com o celibato clerical, ou seja, dentro da igreja anglicana, existe o padre, existe os bispos, existe tudo certinho, mas eles podem casar, eles podem ter uma vida fora da igreja, tá?
então fica tudo certo, tá? E outra coisa que ele vai pegar da reforma protestante é que ele vai incluir a predestinação. Então isso é muito importante quando os Estados Unidos vai ser colonizado, tá? Porque essa ideia da predestinação porque era a religião inglesa, tá? O anglicanismo, então ela vai ser muito forte na colonização, dos Estados Unidos, como aqui no Brasil, né, Portugal era católico, a gente vai ter muitos elementos da Igreja Católica muito forte na nossa cultura. Lá eles vão ter do protestantismo, tá? E aí a gente vai ter como resposta a essa reforma a contra-reforma, tá? Então é a reação da Igreja Católica, é uma reação que vai acontecer de maneira tarde, por quê? Porque o protestantismo já tinha se espalhado por toda a Europa, e eles vão criar algumas estratégias para não perder fiéis. A mais importante, que afeta diretamente a colonização do Brasil, é a Companhia de Jesus, tá? Então, a Companhia de Jesus é uma organização católica, vai ser organizada pelos jesuítas, tá? E os jesuítas, eles tinham a função de passar ensinamentos católicos, principalmente aqui nas colônias, tá? Então, eles vão passar a educação, os ensinamentos, a moralidade católica para os indígenas, tá? Então, era uma forma dos indígenas se protegerem, porque eles protegiam os indígenas dos colonos que queriam matar eles, né? Enfim, né? Explorar. Então, eles se protegiam e, ao mesmo tempo, fortalecia o catolicismo, porque o que você precisa ser para ser católico? Você precisa ser batizado. Então, eu ia lá, o indígena queria se defender, queria se proteger, a igreja batizava ele, dava ensinamento católico, ele estava protegido e eu aumentava a minha quantidade de católicos, tá? E, ao mesmo tempo, eles também acabavam convencendo esse indígena a aceitar a exploração, o domínio, né, a dominação de Portugal. Porque o que é o pacto colonial? A relação de dominação e subordinação. Então, os portugueses dominam e os indígenas eram subordinados. Então, eles começam ali também a fazer com que os indígenas aceitem esse processo de dominação, tá? Outra coisa que vai acontecer é o Tribunal do Santo Ofício, né, que já existia desde a Idade Média como Santa Inquisição, tá? E aí eles vão perseguir, julgar, prender qualquer pessoa que cometesse heresia, cometesse qualquer outro crime católico, tá? E uma das medidas dele é o Index Librorum, que é uma lista de livros proibidos, listas de livros que os católicos não poderiam ler, tá? Então, por exemplo, livros do Lutero, do Calvino, eram proibidos a entrada desses livros nos países católicos. Portugal e Espanha não podiam ter livros desses autores, tá? E como, principalmente o Calvino, ele estimulava a leitura por causa da livre interpretação da Bíblia, eles vão traduzir as Bíblias em várias línguas, tá? Porque no catolicismo era só o latim, né? A Bíblia era só escrita em latim e nem todo mundo sabia ler, né? No latim. Então, eles vão traduzir em várias línguas para que mais pessoas pudessem ter acesso, tá? E aí nós temos o Concílio de Trento, que é a reunião, né, dos membros da igreja para definir algumas mudanças dentro dela. Então, o que que eles vão conseguir? Eles vão reafirmar os dogmas católicos, as crenças do catolicismo vão ser reafirmados, então eu não vou mudar, pelo contrário, eu vou reafirmar esses dogmas. A autoridade geral, a autoridade máxima é o Papa, tá? Então, eles vão reafirmar que ele é o poder supremo da igreja. Eles vão moralizar o clero a partir da criação de seminários, vão estruturar a catequese, principalmente com a Companhia de Jesus, certo? E eles não vão deixar que assuntos que os representantes de estados, como os príncipes, reis, se intrometam nos assuntos da igreja, tá? Porque a autoridade máxima da igreja é o Papa, tá? E vão definir direitos e obrigações dos bispos. Basicamente isso, né? Vão mudar, mudar, mudar e não vão mudar nada. É isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Que consigam fazer o trabalho de vocês. E qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Um beijo, tchau, tchau.